Então esse culto é para a sua vida, para a edificação. Agora, não podemos tirar do Evangelho a Bíblia o que ela diz sobre os milagres de Deus, porque é uma tática do diabo de impedir que a Igreja de Cristo tenha mais pessoas, porque cada pessoa curada, cada pessoa liberta, ela se torna uma testemunha do Evangelho. Nós temos aqui no livro de Marcos, não é a mensagem da nação, é uma entrada para você, no capítulo 5, versículo 18. Um homem que era possesso de espíritos imundos, é atormentado mesmo. E esse homem foi liberto. Aí ele queria entrar no barco e estar com Jesus. Jesus falou assim para ele, entrando ele no barco, rogava-lhe, o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. E Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Então é muito importante que uma pessoa curada, uma pessoa liberta, ela se torne uma testemunha. Aonde? Na sua casa, principalmente para a sua família, para mostrar. Eu estava vendo aqui a novela da vida real, às vezes não dá tempo de passar, mas é a história do Iago Henrique. Ele é lá de Sergipe, Largato, né? E ele era alcoólatra, mas através do testemunho da mãe dele, ele se converteu. Através do meu testemunho, muitas pessoas da minha família se converteram. O meu irmão mais novo, que era um jogador de futebol, se tornou até um jogador, não por ser meu irmão, mas se tornou um jogador conhecido, chegou a ser campeão do mundo e tudo, e ele olhava para mim e dizia assim, mas o que o Jaime tem? O Jaime não tem o dinheiro que eu tenho, o Jaime não tem o carro que eu tenho, o Jaime não tem o que eu tenho, mas o Jaime tem alguma coisa que eu não tenho. Porque o Jaime tem uma alegria, tem uma segurança, e ele sabia que eu era alcoólatra. Quantas vezes ele presenciou eu fazendo bagunça dentro de casa, quebrando as coisas dentro de casa. Tem uma época que ele era garoto, teve que intervir, me deu uma soquetada na cabeça, porque eu estava violento, entende? E ele viu o que Deus tinha feito na minha vida. Então o testemunho é importante, nós nos tornamos testemunhas do Evangelho, e o diabo tem feito de tudo para calar. Eu sempre cito aqui o Dr. T.L. Osborne, Tommy Lee Osborne. Esse homem já está na glória. Esse homem eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, que ele esteve aqui pregando nesse púlpito aqui. Ele pregou aqui em 99. Fez uma semana de grandes mensagens e tudo. E tinha até um presente de tirar uma foto com ele. E eu conheci o livro dele, li o livro dele, Curar Enfermos, Expulsar Demônios, antes de entrar na igreja. Minha mãe já frequentava e ela me deu de presente. O tio Antônio, era irmão dela, deu para ela e ela deu para mim. Aquele livro que eu li. Aquele livro, mas o que eu estou falando? Então ele fala assim no livro chamado Impacto. Quando o diabo não consegue destruir uma pessoa, ele tenta parar. Uma das coisas que ele consegue parar é essa celeuma, essas discussões, entenda bem, entre doutrina, modo de pregar, modo de falar, que uma igreja pega melhor do que a outra, que outra prega, essa igreja enfatiza muito cura, essa igreja enfatiza muito a libertação, o negócio dela é essa capeta, sai demônio, essa capeta, sai demônio. Para com esse negócio. A igreja primitiva cresceu dessa maneira, sempre mostra aqui primeiro o Senhor Jesus, Lucas capítulo 4, versículo 39, olha que não é minha mensagem, tá? A mensagem de hoje eu estou entrando, ele é Senhor, antes de entrar aqui eu dobrei os joelhos e falei com ele, 4,39, inclinando-se para ela, a sogra de Pedro, repreendeu a febre, e essa a deixou, e ela levantando-se logo servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam. E impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios. Você vê? Por que eles procuraram Jesus? Porque estavam enfermos. Por que procuraram Jesus? Porque estavam atormentados de espíritos imundos. Quando houve a ascensão do Senhor, ele subiu aos céus, ele delegou isso para a igreja. E a igreja começou a fazer. Atos capítulo 4. Primeiro a igreja se preparou. Nós temos que nos preparar com o quê? Com oração. 4:29. Isso aqui eu cito constantemente. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Qual é a ameaça? Eles não podiam falar o nome de Jesus. Nós hoje não podemos falar o nome dos demônios, não podemos expulsar demônios. Até eu falei que o pessoal deu até apelido para demônio, encosto, né? Que é guia, as entidades não podem falar o nome das entidades, porque está mexendo com a religião dos outros, tá não sei mais o quê. Então acontece essa coisa. Aqui a igreja vai mostrar um grande avivamento que aconteceu. Por que aconteceu? Olha o que ela fez. Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho, o Senhor Jesus.
Eles oraram. A resposta veio no capítulo 25, no capítulo 5, capítulo 5, versículo 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E só basta para nós. Versículo 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homem como mulheres, diga, crescia cada vez mais. Como é que a igreja cresceu? A igreja da Internacional da Igreja dessa maneira, curando os enfermos, expulsando os demônios. Eu vim para a igreja. Qual foi o evangelho que me libertou? Foi o evangelho de expulsar demônios. Eu era um capetado, eu era um endemoniado, alcoólatra, entenda? E cheguei na igreja e o pastor, como é que eu vou pregar outro evangelho? Como é que eu vou retirar isso da igreja? É uma tática do diabo. Então tentaram esfriar a igreja e tirar da igreja a capacidade de fazer a obra que Jesus fazia. Aí, fazendo a pessoa se sentir melhor, não que eu estou num estágio superior, eu sou uma igreja de adoradores, a minha igreja é uma igreja de levitas. Não, se a sua igreja não expulsa demônios, ela não está fazendo o que Jesus fazia. Se ela não está fazendo, nós temos que fazer isso, fazer o que Jesus fazia. Continuando nesse entendimento, olha só o versículo 15 e 16. De sorte que transportava os enfermos para as ruas e os põe em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo o quê? Enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram. Eu não estou falando aqui do Senhor Jesus, é no nome dele, era a igreja primitiva, é o que a igreja tem que fazer. A igreja tem que dobrar os joelhos e pedir perdão para Deus. Deus, aviva a igreja. Deus, queremos aquele primeiro amor, queremos fazer isso, porque não temos que olhar para ninguém. Hebreus capítulo 12, versículo 2, aí já entra na mensagem. Essa palavra que o missionário deu foi muito especial. Olhando para quem? Para Jesus, autor e consumador da fé. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. Nós temos que olhar para Jesus. Ele falou, quando você olha para Jesus, você passa a ter o caráter dele. Você passa a ter a própria vida dele em você. É isso que nós precisamos. Eu estava comentando que eu estava aqui, tem um shopping aqui na Marginal chamado Center Norte. Eu estava caminhando lá, entenda? E eu vi um homem. O homem era alto, grandão mesmo, forte. E do lado dele estava o filho dele, mas o filho dele parecia uma miniatura dele. O filho era desse tamanho, mas igualzinho, com a mesma roupa. Era tipo um bermudão, né? Um bermudão aqui assim. E daí eu achei graça, que se ele olha para trás e vê, você está rindo de mim aí, rapaz? O bicho era grandão, né? Mas ele estava andando, ele andava assim, ó. E o menininho atrás dele, igualzinho. Ele disse, rapaz, miniatura. Se ele olhou, disse, rapaz, isso aí não dá para negar, isso aí é a xerox sua de miniatura sua, não tem o que dizer não, é verdade. Eu estava vendo meu netinho mais velho, hoje ele está com 6 anos já, caminhando já para 7, e eu era pequenininho, ele viu às vezes eu andando assim, ele começou fazendo isso aqui, andando, quer dizer, querendo imitar o avô. Nós temos que imitar Jesus. Paulo falou isso, 1 aos Coríntios 11, versículo 1. 1 aos Coríntios 11, versículo 1. O que ele diz aqui? Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Nós não temos que imitar ninguém. A igreja não tem que imitar outra igreja. Nós temos que imitar Cristo. Olhar para Jesus e ver o que ele fazia e fazer como ele fazia. Isso é no seu trabalho, isso é no seu dia a dia. Eu conto o pastor Rogério, é nosso pastor líder em Minas Gerais hoje. O pastor Rogério trabalhava numa empresa, já contei várias vezes esse testemunho. E ele estava trabalhando, não era pastor ainda, não era obreiro, era membro da igreja em Santo André. E manifestou um demônio num colega de trabalho. E o pessoal se benzeu, não sei mais o que, né? E saiu meio apavorado. E ele ficou olhando, e alguém chama esse, chama não sei quem. Ele disse, lá na igreja o pastor expulsa, em nome de Jesus. Isso que eu posso fazer. Ele falou para o outro colega, eu vou fazer uma oração para ele. Rogério, não se mete nessas coisas não. Quando ele chegou mais perto, o demônio tentou intimidá-lo, até com palavrões. E o olho bem esbugalhado lá, aquele negócio assim, né? Ele disse, cala-te, sai deste homem que eu estou mandando em nome de Jesus. O demônio saiu.
Olha, eu disse, rapaz, você procura uma igreja evangélica, você está precisando de ajuda espiritual, você está com problema espiritual. Bem, qual é o resumo da história? Sempre que alguém passava mal, chama o crente da sessão tal. Você entende? Nós temos que fazer o que Jesus fazia no nome dele. Ele falou para parar de conversa, ele disse em João 14:12. João 14:12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Você viu? Ele repreendeu a febre que estava na sogra de Pedro. Entende? Depois trouxeram os enfermos, ele curava, expulsava os demônios. O que os apóstolos fizeram? O mesmo. Então, na verdade, eu digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Não está registrado que Jesus um dia passou a sombra nos enfermos, mas o Pedro fez isso, você acabou de ler comigo. Ele fazia até coisas maiores, fará. Olha a simplicidade do Senhor. Porque eu vou para o meu Pai, tudo quanto pedirtes em meu nome, o pedir aqui é o verbo ateió, que é exigir, determinar, agir, é fazer o que Jesus fazia no nome dele. Nós temos a procuração, nós temos que fazer o que Jesus fazia no nome dele, não é no nome de ninguém. Então nós temos que agir como Jesus agia, não é diferente. Ele assim, também eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Repararam? Quem faz a obra é Ele. Nós temos que agir em nome dele como procuração. Nós temos uma procuração, nós temos o nome dele, temos que agir em nome dele, fazer a obra como ele fazia no nome dele. Aí nós vamos aqui no capítulo 15, versículo 13. Desculpa, eu mudei o capítulo, vai ser 15, 13, é 13, 15, tá? 13, 15, ele diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós. Foi o que fizeram por mim, como é que eu não vou fazer? Eu cheguei na igreja, depressão, pânico, alcoólatra, pinguço mesmo, e ali, na estrada do Portela 215, expulsaram o demônio. Mas antes de eu chegar na igreja, a minha mãe levava o nome lá, entenda bem, lá no começo do ministério como missionário, era uma funerária pequenininho o trabalho, ele levava meu nome. Quantas vezes eu falei, me emocionei quando eu falei, puxa, o missionário disse que pegava os pedidos, levava lá para o autódromo, né? E fazer orações. Quantas vezes o meu nome estava lá naquele autódromo, lá ele estava orando lá no Rio Centro, no Rio. Quer dizer, quantas vezes o missionário estava orando, sem me conhecer nem nada, estava orando por mim. E eu cheguei aqui, quer dizer, como é que eu não vou fazer o que fizeram por mim? Ele está dizendo, conforme, olha aí, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Agora estamos na matéria nova, que foi com o missionário. Vamos para Êxodo, capítulo 33. Você vê que eu falei muito aqui só na introdução. Êxodo, capítulo 33, versículo 11. E falava o Senhor a Moisés face a face. Poxa, que privilégio. Ele diz assim, como qualquer fala com seu amigo. Nós falamos Abraão, amigo, mas Moisés também. Mas não é o Moisés, eu quero falar do Moisés hoje não. Não. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Amigo, Deus não tem privilegiados, Deus não tem queridinhos. Você está cansado de ouvir isso aqui. Deus tem homens, mulheres que estão sempre no meio da tenda. O que é isso? Estão sempre no meio da palavra, estão sempre com a palavra. Eles não se ausentam da palavra, eles procuram viver na palavra de Deus. Essas pessoas que fazem uma obra mais tarde. Eu brinquei no culto anterior, eu estava falando, eu falei que eu estou no calcanhar do missionário. Você está com 76 anos, né? Eu faço 66, então nós estamos aqui, eu estou pé. Mas o missionário vai sair, Jaime vai sair, nós temos que preparar a juventude, nós temos que preparar Josué. Mas quem vai ser o Josué? Aquele que está no meio da tenda. Aquele que está sempre na presença de Deus, que está buscando Deus, que está se envolvendo com Deus. Deus não tem queridinho, Deus não tem privilegiado. Bem, chegou a hora do Moisés ir embora. Moisés foi. Josué capítulo 1. O que Deus fez? Quem Deus escolheu? O bonitinho? Não sei, mas é aquele que estava na presença de Deus. Josué capítulo 1. Então ele diz, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a quem? A Josué. Irmão, hoje o Josué é a igreja de Cristo.
Nós agora somos o substituto. Ali era Moisés, agora é todo aquele que crê. Ele diz: quem crê em mim fará o quê? Mesmas obras. Então é o crente, no geral, seja homem ou mulher. Aqui não é o clube do Olinha, não. Eu falei, nós temos mulheres de Deus, Maria Zé no Itaém, tem aqui a pastora Nilce na Vila Galvão, pastora Gorete, lá do Rio de Janeiro, e outros pastores pelo Brasil afora aí, que estão pregando no mundo, estão pregando, fazendo a obra de Deus. A pastora Valéria lá na Itália, né? Lá é uma pastora. Então, Deus está levantando o crente, aquele que crê, para fazer a obra como ele fazia. Ele assim: meu servo Moisés é morto, agora acabou, não é mais com Moisés não. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Somos nós que temos que fazer a obra que Jesus fazia como ele fazia. E foi bem sucedido? Foi. No capítulo 3, no versículo 7, ele vai falar para o Josué: e o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Coisa séria. Moisés foi o Mar Vermelho, agora é o Jordão. O Jordão não era um riozinho pequeno não, pessoal. Você vê Rio Amazonas, por exemplo, tem rio que tem praia, tem tudo. E tudo, você foi na enchente do Jordão. E tudo isso mostrando que assim como Deus era com Moisés, ele era com Josué. Como Deus era com o Senhor Jesus, será conosco. Que é isso, pastor? Ele que falou: quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Então nós temos que ter a mesma habilidade, temos que ter o mesmo poder, temos que fazer o que ele fazia no nome dele. Vamos para Marcos, agora capítulo 16, versículo 15. Aí em Marcos eu estou tendo o privilégio de ter meu amigo Marcos Soares, lá do Rio de Janeiro, nosso estado lá em Brasília, do Rio de Janeiro, mas está aqui nos visitando, assistindo o nosso culto. Esse, quando era pequenininho, eu vou fazer uma coisa agora que ele vai ficar vermelhinho ali. Ele era pequeno, você queria agradar o Marcos, ele chega assim: rapaz, você é a cara do seu pai, hein? Mas dá um close nele, mostra se ele é a cara do pai dele ou é a cara da mãe dele. O que vocês acham? Aí falava assim para ele: rapaz, você é a cara da sua mãe. Ele olhava para o pastor assim: olha para mim agora, olha para mim. Rapaz, você é a cara da sua mãe, rapaz. Ele queria parecer com o pai. Quando alguém falava: você é a cara do pai desse pastor, é gente boa, hein? Mas então o livro de Marcos aqui, 16:15, e disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Igreja, temos que pregar a toda criatura. Estamos pregando no Oriente Médio. Por favor, não brigue comigo não. Deus quer que todo judeu seja salvo, mas que todo árabe seja salvo também. Deus quer que toda pessoa da direita seja salva, da esquerda também. Para com esse negócio. Eu odeio esse pessoal. Não, eu odeio o diabo, as obras do diabo. Para com isso. Nós temos que amar a todos. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Pregar. O que ele disse de pregar o evangelho para quem? Toda. Não tem exceção. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Você vai entender porque eu estou correndo. Pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Por isso que eu corri esse versículo. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Vamos lá, pessoal? Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais. Amém. É isso. Os sinais têm que acompanhar. Não tem esse negócio: a minha igreja é uma igreja de levitas, de adorador. Glória a Deus, nós precisamos disso. Alegra o nosso coração. É bom adorar a Deus. Mas se a igreja não tem sinais, os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, orarão pelos enfermos. Tem habilidade disso. As coisas vão acontecer. Segura essa palavra que foi para você, amém? É o livro de Ezequiel, o capítulo é o 36, o versículo é o 26. E isso também, essa é que pegamos como missionário e continuamos. Ezequiel é fácil, é antes do profeta Daniel, depois do Jeremias com Lamentações. O capítulo é o 36, o versículo 26. E vos darei um coração novo, e porei diante de vós um espírito novo. Deus não melhora o seu espírito quando você nasce de novo. Quando você aceita Jesus, você torna uma nova criatura.
Paulo, o apóstolo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios 5,17. Olha o que ele diz, segunda aos Coríntios 5,17. Aqui, se alguém está em Cristo, diga, nova criatura é. Acabou. Então você torna uma nova criatura. Eu costumo dizer que eu nunca fumei na minha vida. Não, quem fumou foi o velho Jaime, tinha até o dedo amarelo, né? Que era pinga com cigarro, aquele negócio todo. Mas quando eu aceitei Jesus, me tornei o novo Jaime. No dia que eu fui batizado, o velho Jaime foi sepultado. É necessário. Jesus falou que quem não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. Estou recapitulando. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, quando você toma uma decisão convicta, que você crê no coração que Jesus morreu pelos seus pecados, que você crê no coração que ele venceu o inferno e a morte, entenda bem, você se torna uma nova criatura. Você diz, vem Jesus, me salva, ele te salva. E você se torna, não importa se você teve uma vida criminosa, uma vida devassa, você será uma nova criatura. Aí daqui para frente, errou, tem que pedir perdão, não pode viver no erro não. Aí ele vai dizer mais para nós, continuando aqui. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. O que é isso? Nós não entendemos a palavra de Deus quando não nascemos de novo. Voltando para Paulo, na primeira carta aos Coríntios 2,14, olha o que ele fala do coração de pedra. Veja o que ele vai dizer. Ele diz, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Lhe parece loucura. Não pode entendê-la, essa é discerne espiritualmente. Pode ser um homem douto, erudito, um homem de vasto conhecimento, que conhece todas as regras da hermenêutica, interpretar textos, mas ele não consegue interpretar a Bíblia. Ele tenta explicar, falando que você vê uma pessoa com conhecimento, não, porque isso aqui quer dizer isso, quer dizer aquilo, no hebraico, no aramaico, no grego, muito bonito, isso é bom para nós, nos traz várias informações, mas se não houver o Espírito de Deus, se você não foi recriado, o seu coração é de pedra, ele é duro, ele não consegue entender, você não consegue compreender as Escrituras, e ele vai dizer no 27, e porei dentro de vós o meu Espírito. Ô irmãozinho, não deixa outro Espírito ter em você não. Quando a pessoa acabei de falar, não, meu guia, não sei o que, minha entidade, para com esse negócio. O único Espírito que pode habitar em você é o Espírito de Deus. Não tem outro Espírito, só Ele pode habitar. Isso eu preguei esses dias para vocês. Você tem que ter o Espírito Santo habitando em você. Quando Ele habita em você, você vai ver que bonito assim. E farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Quando o Espírito de Deus está em você, você tem prazer de viver a palavra. Veja comigo João capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, lembra? Aquele Paracleto, aquele Conselheiro, aquele Professor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará, olha para mim, todas as coisas. Pega que eu dei semana passada para você. Ele vai ensinar. Você abre as Escrituras, seu coração não é de pedra, seu coração agora é dirigido pelo Espírito de Deus. Você vê o reino de Deus. O reino de Deus é o domínio de Deus no seu coração. Ele está aqui dentro de você. Você começa a entender. Isso é importante. E ele diz, mas, e vos exaltou, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Se ouve uma mensagem, aquilo fica com você. Quando você é tentado, o Espírito Santo faz você lembrar. A pessoa provoca a sua ira, provoca a sua explosão, o seu descontrole, aí o Espírito Santo vai lembrar, minha luta não é contra a carne e o sangue, amarrar o diabo, em nome de Jesus. Você não deixa, você não fica, não, você sabe como tem que fazer. Verdade. Pode aparecer que não, eu sou morto para o pecado. Você precisa. O Espírito Santo não é uma força, não é um vento. O Espírito Santo é uma pessoa com quem você deve conversar. Um pregador escreveu e disse, bom dia Espírito Santo, eu acrescento boa tarde, boa noite. Quer dizer, tenha comunhão com o Espírito Santo. Aí ele vai dizer mais, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eles não entendem, as pessoas lá fora, quando você enfrenta uma crise, um momento difícil, agora quero ver. Não, estou numa luta acima, Deus está comigo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum,
Porque essa paz está comigo, essa paz é dada pelo Espírito de Deus dentro de mim. Essa paz o mundo não tem. Por isso que as pessoas veem a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Você pode ter lutas, você pode ter um diagnóstico terrível. Oh meu Deus, não, mas Deus está comigo e vai mudar essa história. Deus vai reverter esse quadro. Ele é Deus para mudar. E é o que Ele está fazendo no nosso meio. Quando nós orarmos hoje, a força do Espírito Santo virá sobre você. Você vai sentir uma força no seu corpo, como você nunca sentiu. Eu estou orando para isso, eu estou me consagrando, pedindo nas madrugadas, Deus, estenda as tuas mãos, aquela oração de Atos 4:30, estenda as tuas mãos para operar cura, sinais e prodígios. Hoje em todos os cultos nós ouvimos pessoas contando de bênçãos. Eu falei até que o rapaz que editou foi econômico, o maior ele não contou, viu um homem correndo aqui, estava com dificuldades para caminhar e caminhava perfeitamente, quer dizer, Deus operou, chegou mancando aqui, depois correu, mas correu muito mesmo. Então deixe-vos a paz, minha palavra, não vou lá dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, ouviste o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasse, certamente exultareis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Nós entendemos isso, eles não entendem lá fora. Como é que pode? Ele vai para o Pai e virá. É o Espírito Santo que ele enviou. Quando ele falou o outro, não é diferente não, é igual. É igual. O outro não é diferente, é o Espírito Santo. Pai, Filho, Espírito Santo. Não são três deuses, é um Deus só que habita em nós. Se fez carne, filho, habitou entre nós, todos viram a sua glória, até os homens viram, conheceram e tudo. É isso que nós temos que passar para a igreja. Mais ainda, o Espírito Santo, no capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará onde? Em toda a verdade, em toda a palavra de Deus, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olha que bonito agora. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Somos nós. Quando o Espírito de Deus está em nós não falamos de nós mesmos. Você segura. Você não vai falar nada? Tem. Se não tem palavra, eu vou pedir a direção de Deus. Se eu já tenho, Deus colocou a palavra na minha boca, eu falo, senão eu vou buscar de Deus. Quantas vezes o nosso missionário aqui, numa humildade tremenda, a pessoa pergunta, irmão, passo. Já viu ele falar, passa a sair. Quer dizer, não tem uma resposta, para que ele vai falar por ele mesmo? Ele não falará de si mesmo. Nós começamos a falar pelo Espírito de Deus. E cada dia mais, quer dizer, você vai vendo que é Deus em você. Porque você não faria daquela maneira, você não agiria daquela maneira, mas o Espírito Santo em você faz você agir desta maneira. Vamos voltar no Ezequiel, pessoal? Lá no capítulo 36, nós paramos no versículo 26, tem muita coisa, não estou indo à frente não, que não dá tempo. Aí paramos aqui. Ou no 27, desculpa, né? Agora vamos para o 28. E habitareis na terra que dei a vossos pais. Olha para mim. Habitareis na terra. Aqui é a nossa terra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direito do Senhor, quer dizer, quando vem uma luta, ele está no esconderijo, ele descansa. Rapaz, no teu lugar eu estaria maluco, eu estaria doido. É, porque você não está buscando a Deus. Você não está no meio da tenda. Por isso que você tem desespero. Se tivesse, a luta está grande, mas Deus está comigo para mudar essa história. Você não entra em pânico, não entra em desespero, de maneira alguma. Você habita, direito do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, nele confiarei. É aí que você vê a diferença, tem que habitar mais. E ele diz assim, e vós sereis por povo, e eu vos serei por Deus. E vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo e o multiplicarei, e não terei fome sobre vós. Que bonito, irmão. Jamais viu o justo e a sua descendência mendigar. Pode passar luta, mas Deus vai estar contigo. O pão vai chegar sempre, pode ter certeza. E diz mais, e multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio, vai haver a vergonha da fome entre as nações. Verdade, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não serás atingido. Nós ficamos acanhados até de falar sobre prosperidade, porque vem um melequento da vida e diz assim, eles pregam a teologia da prosperidade. Pregar o que? A teologia da miséria? Não, eu prego o Evangelho. O Evangelho tem cura, tem salvação, tem libertação, tem santidade, mas tem a prosperidade. Eu tenho orado, Jesus está aqui conosco. Eu tenho orado para Deus levantar colunas na casa dele. Mas pessoa desprovida de vaidade. Por que você quer prosperar? Porque eu quero ter uma Ferrari. Aí você todo mundo quer ir fora.
Não é, talvez não é meu gosto, não é o seu, entenda? O nosso gosto é fazer a obra de Deus. Por que eu quero prosperar? Porque eu quero ser coluna da casa de Deus, eu quero patrocinar as missões, eu quero pegar o evangelho, eu quero ajudar o meu próximo também, é bonito, fazer uma caridade. Um homem, muitos anos atrás, falou com um missionário. Ele disse assim: missionário, eu peço para Deus muitas coisas, mas uma coisa que eu não peço é a prosperidade. Ele disse: por quê? Porque Deus já me deu bastante, missionário. Eu não tenho o que reclamar. Eu tenho, pode ter certeza, o maior camarão que tem é o mais caro, eu posso comer, porque, e mais do que isso não preciso, porque com tanto eu dá. E o missionário disse: se eu fosse você, eu oraria pela prosperidade. Mas por quê? Esse primeiro que é a obra de Deus, você é um homem de Deus, ela vai ganhar com isso. Mas faz o seguinte, já que você acha que tem bastante, adota uma família. Olha que coisa bonita. E tem gente que faz isso, hein? Tem gente que faz sem tocar trombeta. Faz. Adota uma família. A família pode ser da tua família mesmo, uma pessoa, um primo que é mais humilde, que não tem muito, ou mais, assim, não tem um privilégio que você tem. E faz o seguinte: toda a compra que você fizer para a sua casa, faz para a casa dele também. Toda a comida que comer na sua casa, adota uma família simples, uma família sem condições. E não precisa tocar, vai lá, olha só, todo mês eu vou mandar a compra para vocês. O quê? A mesma compra que você faz para a tua casa. E você acha que tem mais? Faz 2 famílias, 3 famílias, verdade. Pega o colégio que seu filho estudou, pega uma criança que você vê lá, tá vendo? Entenda bem, às vezes tem uma pessoa que trabalha com você e faz isso, mas eu não lembro todas as palavras, ele já contou esse testemunho aqui. E é verdade. Uma mulher trabalhava numa empresa de perfumes nos Estados Unidos. E essa mulher era executiva da empresa, tinha um cargo alto. Chegou a época de se aposentar. O marido é médico famoso na cidade. Os filhos todos formados, médicos também. E eles tinham uma fazenda. Os filhos chegaram: mamãe, parabéns, chegou a sua aposentadoria, agora você vai esperar a eternidade. Todo mundo de Jesus. Você vai esperar o dia da eternidade na fazenda, curtindo a sua aposentadoria. Ela disse: não, eu vou montar minha empresa agora. Mas como? Mãe, vai lá com isso, para de bobeira, mãe. Agora só vai. Não, para com isso, vou fazer assim. Mamãe, só não precisa disso. Eu não preciso, a minha igreja precisa. Porque eu crescendo, a minha igreja vai crescer, vai prosperar. Bem, para encurtar a conversa, ela tinha alguns milhares de funcionários. Quer dizer, quanto trabalho ela deu e como ela ajudou a obra de Deus. Nós não temos que ser acanhados, não. Deus está querendo fazer isso, mas agora veio o forte. Então, versículo 31, vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. E tereis o quê? Nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. Não tem esse negócio de lembrar, eu lembro, rapaz, puxa, meu tempo eu tomava 2 garrafas, tempo bom. Não mudei nada, irmão, que negócio é ter saudade do Egito? Saudade da escravidão, irmão? Não, porque meu tempo era mulherento, rapaz, tinha 5 namoradas, 10 namoradas, aí ela dizia assim, eu tinha tive tanto namorado, não tem gente que se gaba, que teve tantos namorados, não, pede que você vai ver essa mensagem com o missionário, e ele foi bem mais sobre isso. Nós temos que chegar a esse ponto, de olhar para frente, e olhar para trás: Jesus, eu quero apagar, agora vou ter. Aí você vai ver Deus com você. Essa é a vida que Deus está dando para você. Segure a palavra que Deus está lhe dando. Fica no meio da tenda, lembra? Fica sempre no meio da palavra. Deus vai te usar muito. Pode ter certeza. Juventude que está chegando aí, nós precisamos de homens e mulheres que estejam no meio da tenda, que estejam sempre de acordo com a palavra de Deus.